sem o ano tendo chegado oficialmente ao fim, nada mais pode me decepcionar. Olhando os lançamentos que vem aí, não vai ser nenhuma surpresa se surgir uma bomba. Então acho que já dá pra gente começar as listas de fim do ano com as surpresas desse ano. Os filmes que me agradaram muito positivamente e também negativamente e que eu tava esperando outras coisas. Enfim, talvez o culpado seja eu. Será? Antes, deixa eu só me apresentar, eu sou o Thiago, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde a gente fala sobre cinema, a forma como isso me atinge, com análises de filmes e também essas listas, que na verdade são os meus vídeos favoritos, porque é o meu momento de falar de filmes que eu não tive a oportunidade de falar no canal na época do lançamento, que é quando tem um timing melhor. E aí hoje eu vou escolher 8 filmes, 4 filmes que me decepcionaram e 4 filmes que me surpreenderam positivamente pra gente discutir aqui no canal. Quero começar falando de Furiosa, do George Miller, que antes do lançamento desse filme tinha 2 times, né? Tinha uma galera que tava muito com o pé atrás por conta daquele CGI tosco do trailer, que no fim nem era CGI, e falando que esse filme ia ser uma coisa meio caça-níquel, né? Essa coisa de ganhar dinheiro com franquia que Hollywood ama fazer. Mas o George Miller que tava na direção, então eu sempre acreditei que ia ser um filme bom. E eu lembro que eu saí do cinema muito satisfeito com o resultado mesmo, assim. Mas quanto mais eu penso nesse filme, menos eu gosto. Primeiro porque eu não penso muito nele. E quando eu comparo com Mad Max, Estrada da Fúria, ele é um filme extremamente marcante, na minha opinião, um dos melhores filmes da década passada. É um filme com muita autoridade em suas cenas de ação, mas ele também tem uma mensagem sobre a vida muito profunda, assim. Eu juro pra você que se alguém chegasse pra mim e falasse Mad Max, Estrada da Fúria, protagonizado pela Charlize Theron, mudou minha vida, eu ia falar, entendo mesmo. Agora, se essa pessoa se alguém chegar e falar que Furiosa, com Anya Taylor-Joy, que eu amo, mudou a vida da pessoa, eu falo, pô, peraí, você bateu a cabeça, o que foi? Então, assim, ele é um filme muito legal, mas eu acho que ele parte pra um lado de violência muito extrema, assim, que é meio desconfortável. Ele tem algumas cenas bem intensas, mas no geral ele deixou muito a desejar na questão dessa profundidade e também na própria ação mesmo. Ele aposta em uma ação até mais grandiosa do que o primeiro filme em alguns momentos, mas não consegue chegar perto da adrenalina que eu senti assistindo Estrada da Fúria, então por isso entrou na lista de decepções. E um filme que me surpreendeu positivamente foi Guerra Civil, dirigido pelo Alex Garland, que ele fez Ex Machina, que foi acho que o primeiro filme dele que ficou famoso, não sei se é o primeiro filme dele mesmo, e eu amo Ex Machina, eu amei ter assistido Ex Machina, mas depois ele fez Aniquilação, que é um filme que eu detesto muito, e aí ele fez Man, que eu não assisti, mas uma das minhas críticas de cinema favoritas colocou em todas as listas de piores filmes do ano, então eu fiquei com zero vontade de assistir, e aí quando eu vi toda a proposta de Guerra Civil, de ser um filme de uma guerra civil norte-americana, mas que não tem uma presunção de se posicionar, eu achei que ia sair uma coisa bem água com açúcar, mas é um baita de um road movie, é um filme muito tenso. Pra quem não sabe, eu faço jornalismo, então eu curti a forma que o filme abordou o jornalismo. Teve um professor meu, que é meu professor favorito, que ele odiou o filme, e eu entendo ele ter odiado, porque o filme faz ali ele, de certa forma, mostra a figura do jornalista como um urubu, assim, né? Esse prazer em estar cobrindo a guerra. Até parece um prazer de estar na guerra, mas eu acho que é uma forma interessante de ver a profissão. É uma forma questionadora e eu me questionei assistindo ao filme. Mas, assim, o que realmente o filme se sobressai pra mim é nas cenas de ação, nesse road movie, e ele é um filme muito tenso. Ele é um filme que me deixou ansiosíssimo, assim, no cinema. Eu fui na cabine de imprensa lá, naquela salona do JK Iguatemi, quem é de São Paulo com certeza já ouviu falar. E aí depois eu falei pra minha mãe assistir o filme no cinema, e aí minha mãe foi, e depois ela saiu, mandou mensagem assim, Thiago, eu ruí meus dentes inteiros, eu não aguentava de tanta ansiedade. Então eu acho que quando o filme ele mexe bastante assim com a gente, ele cumpriu completamente seu propósito, seja ele o sentimento que for. Então Guerra Civil é um filme que me marcou muito. Eu até pensei se ele não entraria na minha lista de melhores do ano, mas como definitivamente ele não vai entrar, eu queria falar dele aqui no canal,
como uma das surpresas positivas. Parabéns, Alex Garland, e parabéns pro Wagner Moura, que arregaça nesse papel. Voltando para as decepções, agora a gente vai falar de Maxine, filme dirigido pelo Ty West, eu acho. E, cara, eu lembro quando lançou X, que eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a assistir esse filme, quando eu tava começando a minha carreira como influencer. E, cara, eu tinha muito medo de filme de terror naquela época e não tinha muito repertório, mas eu lembro que eu fiquei com muito medo assistindo X, e eu acho que ele usa a questão do sexo que envolve tanto os filmes de slasher de uma maneira muito interessante, né? Enquanto nos outros filmes sempre trabalhou esse punitivismo do sexo, mas no sexo casual, aqui é literalmente a existência do sexo profissional, né? E aí a punição vem igualmente, mas eu achei bem maneiro. É um filme que me marcou muito na época também. Acho que eu uso bastante essa palavra, né? De filmes que me marcam. Acho que isso que define bastante essa questão da frustração e também da surpresa. Mas aí o Maxine, ele é um filme meio inacabado, né? Ele é um filme com poucas ideias originais. Ele é um filme que tem ali uma ideia de tentar trazer uma grandiosidade, mas eu fico muito incomodado e sempre vai ser uma decepção. Filmes que tentam ser grandiosos e não conseguem. Porque, por exemplo, Guerra Civil tinha uma proposta de ser um filme grandioso, era o maior orçamento da A24, mas ele conseguiu ser grandioso. Mas o Maxine tentou fazer algo parecido e, na verdade, ele não aproveita nada. É uma história confusa, meio capenga, e é um filme que, sinceramente, eu achei sem graça. Mas um filme nessa vibe de suspense, que pra mim, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores do ano, talvez entre na lista do canal, é o Love Lies Bleeding, que eu acho que chama O Amor Sangra em português. Em português. É um filme de romance, mas ele também é um filme de suspense e até um pouco de terror. É um filme LGBT, com a Kristen Stewart. Eu acho que até é uma frase batida eu dizer que é a Kristen Stewart no melhor papel da sua carreira, porque tudo que ela faz, ela se supera. Ela é sempre melhor e ela é uma das melhores da geração, sem sombra de dúvidas. Eu gosto dela desde Crepúsculo, quando ninguém gostava dela. Antes, eu gosto dela desde aquele filme infantil que eu assisti com ela no Disney XD. E aqui nesse filme ela tá muito bem. É um filme que usa a questão corporal muito ao seu favor. E eu acho muito louco como virou uma tendência em 2024 no cinema usar o corpo para transmitir a sua mensagem. Então, Challengers faz muito isso, A Substância faz muito isso, e esse filme faz muito isso, inclusive com um final completamente fantasioso, mas eu peguei completamente essa fantasia, eu entendi esta merda, sabe? Eu acho que é isso, assim. Eu vi muita gente falando, eu não gostei porque ficou confuso e não faz sentido. Faz. Eu juro pra você que faz. Aqui no meu coração fez sentido pra caralho. Filmaço. Seguimos com mais um filme da A24. Eu vou chamar de A24 a partir de agora. Que é o Todo o Tempo que Temos. Que, cara, esse talvez a culpa seja realmente da minha expectativa, tá? Porque pelo trailer eu tava achando que ia ser um baita de um filme melancólico. Eu gosto muito de cinema melancólico no geral. E romance é o meu gênero favorito. Então um filme que tem a Florence Pugh no elenco, eu tava pensando, caramba, vai ser um filmaço que eu vou me emocionar, vou me conectar. E na real, eu acho que Todo o Tempo que Temos, ele tem algumas cenas boas em um filme completamente confuso, que usa de uma montagem diferente, né? Ele não segue uma linha cronológica, só pra disfarçar o quão básico o seu filme é. E aí ele não consegue sair do lugar quanto à questão da exploração dos seus personagens. Tem uma personagem principal em um estado de fragilidade muito grande e o filme não sabe lidar com essa personagem. Eu detesto essa frase, mas cabe perfeitamente nesse filme. É claramente um filme escrito e dirigido por um homem. Assim, os dilemas da personagem principal são meio difíceis. Ela tem uma questão quanto à gravidez que é resolvida de uma forma que eu diria até mesmo sem educação. E o personagem do Andrew Garfield é péssimo. Ele é péssimo porque você tem uma personagem emulando uma complexidade de emoções e de decisões ali a tomar, enquanto o parceiro dela, ele
tá sempre no seu melhor. E isso é injusto. Assim, acho que acima de tudo ele é um filme muito injusto com a personagem que tá mais frágil. E isso pra mim é imperdoável. Então todo o tempo que temos se tornou um dos piores filmes do ano, na minha avaliação. E eu tava esperando que ele fosse ser um dos melhores, né? Então não tem como, assim. De todos da lista, esse é o que mais me decepcionou, sem sombra de dúvidas. Vamos seguir com a lista agora pra falar de um filme que eu gostei. Mais um filme de terror e suspense aqui nessa lista, que é o Alien Romulus. Esse filme eu demorei pra assistir. Na verdade, eu não tava muito interessado em ver, não. Mas a galera começou a falar muito bem. Eu falei, beleza, vou pagar pra ver esse filme. E foi muito bom eu ter pagado pra assistir esse filme. Pagaria mais pra ver, inclusive, porque ele é um filme que sabe aproveitar bem a questão do original do Alien. Eu vi um comentário do Luigi sobre isso no Letterboxd. Talvez a melhor parte desse filme seja a maneira como ele aproveita os espaços não aproveitados da nave lá no Alien original. Isso pra quem é fã é excepcional. E eu sou muito fã do Alien original, né, da década de 70. Claro que o filme não chega perto, e acho engraçado que eu disse nesse vídeo sobre essa questão corporal, e acho que o Alien original usa mais isso do que esse filme, mas esse filme ele tenta fazer um outro debate contemporâneo com relação à inteligência artificial e emoções, que é uma coisa que o Steven Spielberg sempre fez, e aqui nesse filme isso casa bem, assim, sabe? E a menina que tá nesse filme, ela também, eu esqueci o nome dela, eu tinha que ter trazido, né? Mas ela tá aparecendo aqui. Ela é ótima, assim, ela meio que surgiu agora, né, com Priscila, ela fez Guerra Civil, faz esse filme aqui, e ela tá perfeita sempre, perfeita sempre. Que tristeza que a gente não tem ela interpretando a Ellie em The Last of Us na série, porque ela pra mim é uma atriz que se mostrou completamente competente e pode se tornar uma das melhores da geração. Vamos sempre torcer pelo melhor dela. E aqui é um filme que, principalmente, né, trata essa dinâmica de uma relação de amizade entre os personagens, uma ainda mais próxima, que são praticamente irmãos, mas é uma amizade entre um robô e uma humana, né? E quando toda essa emulação de sentimento é removida do chip do robô, o que acontece? O que sobra com essa relação? Eu acho que isso é muito interessante pra gente pensar no que nós somos como um todo. Penso, logo existo. Sei lá. Um filme que eu tava esperando que eu ia sair muito emocionado do cinema, e aí depois eu fiquei me sentindo meio patinho feio, porque O Quarto ao Lado surpreendeu todo mundo, né? Eu tava olhando as notas dos meus amigos no Letterboxd e todo mundo escreveu coisas positivas sobre o filme, todo mundo falou sobre como é um filme que aborda a questão da morte com muita sensibilidade e com a realidade que ela merece. Mas eu não consegui me conectar com a história, talvez eu estivesse tendo um mau dia, mas eu achei o filme, sinceramente, assim, essa mudança do Almodóvar de linguagem, pra mim, fez ele perder um pouco do molho que tinha nos seus filmes. Eu não sei se é uma breguice minha falar isso, mas eu acho que acabou acontecendo. E seria muito interessante se ele usasse esse seu primeiro filme em língua inglesa pra falar sobre linguagem. Mas não, né? É uma história de uma amizade. Eu gosto muito de filmes de amizade de uma forma geral. De duas amigas que haviam se afastado, mas elas se reencontram quando uma tá nos últimos dias de vida. Acho que o mais emocionante é realmente o final do filme. Ele diz o que vai acontecer desde o início e realmente acontece, mas quando acontece é bem emocionante mesmo, porque ele vai para um caminho que não é o esperado, assim, não é o que diretores com menos experiência fariam em uma cena tão trágica, né? Ele trata isso de uma forma muito bonita. Então eu acho que O Quarto ao Lado é um filme legal, mas eu tava esperando uma conexão maior, principalmente com a personagem da Julianne Moore, mas pra mim não aconteceu mesmo. Espero que uma das duas consiga indicação ao Oscar, porque eu gosto delas, mas no filme, pra mim, se for indicado a melhor roteiro, por exemplo, que tá entre os cotados, pra mim, acho que não. Mas eu fiquei com vontade de ler o livro bastante. E agora eu fecho com o mais polêmico de todos, com certeza, que é Coringa Delírio A2. E cara, não é que eu amei Coringa, tá? Mas eu achei que esse filme ia ser uma bomba.
Aí teve a cabine de imprensa. E todos os meus amigos falaram na cabine que era uma bomba. E quando eu assisti o filme, eu falei, tá, ok. Eu acho que o Todd Phillips... É o Todd Phillips, né? O diretor desse filme. Eu sempre confundo ele com outros caras que chamam Todds e outros caras que chamam Phillips. Mas o Todd Phillips, ele é um diretor limitadíssimo, assim. O Coringa 1 é um filme muito limitado, na minha opinião. Coringa 1 chega até mesmo no nível de ser uma cópia. E o 2, eu achei que ele é um filme muito mais interessante, porque dá pra ver que o diretor tem muito mais coisas a dizer, assim, sabe? Eu realmente vejo esse cara tendo ficado muito puto com a repercussão do seu trabalho e tendo a intenção de dar uma resposta. Então ele sai da sua limitação pra dar o seu máximo pra fazer um filme que odeia o seu personagem principal. E eu não acho justo esse ódio, mas eu acho interessantíssima essa injustiça, a maneira como o filme usa o musical para mostrar a breguice e como seus personagens são rasos e como todo esse universo ao geral parece um universo de papelão prestes a desmoronar, porque nada daquilo é real, nada desse mito que foi construído é real, e pelo amor de Deus, como vocês não entenderam isso no primeiro filme, então eu vou fazer um filme completamente escrachado, completamente óbvio, eu vou fazer um filme que vocês vão detestar, e essa será a minha vingança. Eu achei de um culhão enorme o cara fazer isso, tá? Eu achei que ele tem um respeito muito grande pelo seu próprio trabalho ao destruí-lo quando caiu em mãos erradas. Sério, eu gostei muito dessa ousadia dele. E mesmo sendo um filme limitado, é um filme que me surpreendeu positivamente, porque a galera saiu falando como se fosse o pior filme do ano. E pra mim, só essa intenção que ele teve vale mais do que um Deadpool e Wolverine, que não entra na lista de decepção do ano, porque eu fui assistir esse filme sabendo que era uma merda. E é uma merda. É uma baita de uma merda. Sabe? E aí você tem um filme de super-herói tão... Ai, cara, um filme tão inescrupuloso de um lado, que é o que a Marvel vem fazendo, tirando as coisas do James Gunn. E aí você tem um filme de herói que odeia super-herói. Um filme de vilão que odeia o vilão, que odeia o herói, que odeia esse mundo. Então eu achei Coringa 2 bem legal por conta disso. Me surpreendeu positivamente. Embora não seja nada demais também. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Até a próxima.